Vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é triste. O meio atacante Gerson do Flamengo foi informado no último sábado da morte do seu primo de só 12 anos de idade. Ele morreu eletrocutado. Ainda assim, Gerson se colocou à disposição para jogar contra o Botafogo no domingo e viajará com o time para a partida em La Paz nessa quinta contra o Bolívar. Quero contar também que James Rodrigues, ex-jogador do São Paulo, é alvo do River Plate, pedido de Marcelo Gallardo, novo técnico do River. Pelo menos é essa a informação que traz o jornal Clarín. A informação dá conta de que as negociações existem e, embora o James dê prioridade para o futebol europeu, não se descarta um acordo com os milionários. River Plate, que desde a chegada do Gallardo, também já contratou o zagueiro Pezela e o lateral esquerdo, Acunha, que era alvo do Corinthians. Bora falar agora sobre o sorteio da Copa do Brasil. Já temos os confrontos das quartas de final, além do caminho até a grande decisão. Vasco e Atlético Paranaense se enfrentam, assim como São Paulo e Atlético Mineiro, com detalhe de que o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro fazem a partida de volta em casa. Os vencedores desses confrontos se enfrentam numa semifinal. Do outro lado da tabela tem Bahia e Flamengo, Juventude e Corinthians. Lembrando que Flamengo e Corinthians fazem o jogo da volta dentro de casa. As partidas serão definidas exatamente com os dias em breve, mas já se sabe que os jogos de ida serão na semana que vem, as partidas de volta na semana de 12 de setembro. Eu queria que você fizesse um exercício de futurologia para dizer quem serão os finalistas. E eu acho que Vasco e São Paulo fazem uma semifinal, Flamengo e Corinthians fazem a outra decisão, mais uma vez de São Paulo e Flamengo. Você pensa diferente? Pensa parecido? Já usa o espaço para comentário e avalia, beleza? Hora de falar sobre o Cruzeiro, que pagou mais 25 milhões de reais do acordo da recuperação judicial. Vale a lembrança de que quando o Cruzeiro se transforma numa SAF, opta por uma forma de pagamento. Eram 500 milhões de reais que seriam pagos ao longo de várias fases. Se a gente somar as 3 fases, o Cruzeiro até aqui já quitou 35 milhões de reais, sendo 25 milhões agora no mês de agosto, serão beneficiados credores das classes trabalhista, quirografárias, além de pequenas e microempresas. Esses pagamentos têm sido feitos por Pedrinho BH, o novo dono da SAF do Cruzeiro. Ele assume todos os ônus e bônus deixados por Ronaldo Fenômeno, seu antecessor. Cruzeiro que tem pago rigorosamente em dia suas pendências com a SAF, também atletas, se tornou um clube sustentável e saudável, bem diferente de outros tempos. Bora falar agora sobre nordestinos que dominam o retorno do Campeonato Brasileiro, a melhor campanha. Na segunda volta do Campeonato Nacional e do Fortaleza, o único time com 100% de aproveitamento, são 4 jogos, 4 vitórias e 12 pontos conquistados em 12 possíveis. A vice-liderança segue com o Grêmio, que não tem mais 100%. O tricolor tinha 9 pontos conquistados, perdeu essa invencibilidade no retorno para o Bahia com derrota em casa. Bahia que pulou para 7 pontos e se juntou a Juventude, Criciúma, Vitória e Fluminense. Temos Fortaleza, Bahia e Vitória entre os times com melhores campanhas no retorno. Outra curiosidade, parte de baixo da tabela, reagindo e respondendo bem no retorno. 5 das 7 primeiras colocações são de times que brigam contra o rebaixamento. Eu me refiro ao Grêmio, ao Juventude, Criciúma, Vitória e Fluminense. Os piores times do Brasileirão desde o início do segundo turno são o Internacional e o Corinthians com 3 pontos cada. O Atlético Goianiense tem a mesma pontuação. Red Bull Bragantino aparece com apenas 2 pontos e o Cuiabá aparece com um único ponto conquistado. Bora falar agora sobre o Botafogo, que insiste na contratação de Jair, zagueiro de 19 anos de idade, revelado na base do Santos, só 11 partidas como profissional. Ainda assim, o Botafogo fez nos últimos dias uma proposta de 12 milhões de dólares, que equivalem a 65 milhões de reais. A primeira resposta do presidente Marcelo Teixeira foi não. Embora as tratativas prossigam, o Santos quer um aumento na remuneração e também um pagamento da maior parte dessa grana de forma à vista. O presidente santista tem afirmado que precisa desse dinheiro para solucionar uma série de problemas relacionados ao fluxo de caixa. Santos que perdeu recentemente o Joaquim e que pode não ter o Gil para a próxima temporada. O Gil cogita a possibilidade da aposentadoria. Jair, que é visto internamente como alguém de enorme futuro, zagueiro para a seleção brasileira, são 19 anos de idade e quase 2 metros de altura. De qualquer forma, até porque o Botafogo insiste na contratação, dá para imaginar que o negócio possa sair. Jair recentemente teve seu contrato prorrogado no Santos, o novo vínculo só se encerra em dezembro de 2026. Para completar sobre o Botafogo, queria contar que o time está emprestando Patrick de Paula para o Criciúma. Patrick, que foi um dos primeiros reforços mais caros da era John Textor, não conseguiu voltar a jogar bem depois de uma lesão com direito à cirurgia. Na atual temporada, só 8 jogos. Volante de 24 anos de idade que não atua há quase 2 meses. A saideira em relação ao Botafogo, o Fogão decidiu mudar a proposta para o Burnley pelo lateral direito Vitinho. Primeira proposta de empréstimo com opção de compra foi descartada pelo clube inglês. O Botafogo já fez uma proposta para compra do jogador. O Vitinho torce para que o negócio dê certo. Ele já aceitou a oferta botafoguense. Para o Vasco, o Pedrinho, presidente do clube, concedeu entrevista depois do sorteio da Copa do Brasil e admitiu que o clube negocia com alguns interessados em relação à venda da SAF vascaína. Pedrinho, porém, assegurou que não existem negociações com Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Informação na semana passada do Fábio Azevedo de que as tratativas com o Mohammed bin Salman poderiam transformar o Vasco em um dos clubes mais ricos do mundo. Também não sei se o Pedrinho admitiria esse tipo de conversa, até porque existem uma série de pedidos de confidencialidade. Então, a declaração do Pedrinho não deve ser tão levada a sério assim. De qualquer forma, olha o que ele fala a respeito de outros interessados. Temos algumas possibilidades, mas é uma conversa muito complexa e eu tenho que ter uma responsabilidade muito grande para não errar como erraram. E aí ele se refere aos antigos administradores do Vasco que acabaram optando por vender o clube para 777. Pedrinho completa: não é nada imediato, nada concreto.
São avaliações, pesquisas, procuras, todas superficiais, fecha aspas. Só para completar sobre o Vasco, Cruz Maltino, que busca um zagueiro e um ponta, mas também não descarta a chegada de um volante, até porque o clube já negociou o Zé Gabriel com o Curitiba por empréstimo, rescindiu o contrato do Prachetes e deve mandar o Galdames para o São Lourenço. Se essa negociação se confirmar, serão 3 baixas para o mesmo setor e o Vasco vai pretender contratar alguém para essa situação. Bora falar agora sobre o Flamengo com 2 atualizações extremamente importantes. Agora, o próprio Flamengo já dá como oficial, Michael está de volta ao rubro-negro. Nas últimas horas, o atacante e o Al-Hilal comunicaram de forma oficial a rescisão do contrato, com direito a uma série de postagens. Michael está vindo para o Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura do contrato até 2028. Será dono de um dos maiores salários do elenco, R$1,5 milhão por mês. Ele chega para o lugar do Cebolinha, que sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles e só volta a atuar na próxima temporada. Se o Michael está chegando, dá para contar também que o Wesley não vai mais embora. Por que eu julgo a notícia ruim? Porque o lateral direito, super cornetado pelo torcedor rubro-negro, garantiria a maior negociação da história do futebol brasileiro com o lateral direito. O Wesley iria para a Atalanta por 16 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Desses 4 milhões, 3 milhões de euros extremamente fáceis de serem alcançados. Só a conquista de um título que eu considero mais complicado. A negociação caiu porque a Atalanta, lá da Itália, avaliava o comportamento do Flamengo como nada profissional tentando ganhar tempo. O rubro-negro, na última troca de documentos, afirmou ou avisou a Atalanta que o atleta só se apresentaria no dia 26. E a preocupação da Atalanta é de que ele apresentasse algum problema físico, fosse reprovado nos exames médicos e não houvesse tempo para contratação de outro jogador, a janela por lá se encerra no dia 1º. Diante desse cenário, a Atalanta avisou ao Flamengo que não tem mais negócio, inclusive já existem conversas com outro jogador, o Raul Bellanova, que pertence ao Torino. Péssima notícia para o Flamengo, que desperdiça a chance de fazer um baita dinheiro com um jogador que tem talento, mas ainda é bastante questionável e tem muita coisa para melhorar. O que você pensa sobre essa história? Erro da diretoria do Flamengo ou é uma boa notícia a permanência de Wesley? Só para completar sobre o Fla, De La Cruz e Luiz Araújo treinaram normalmente nessa terça-feira e estarão à disposição do técnico Tite para a decisão contra o Bolívar na quinta-feira. Bora fechar o vídeo para registrar a chegada de mais um reforço do Corinthians. José Martínez, venezuelano, volante, que pertencia ao Philadelphia Union, desembarcou em São Paulo e chegou falando 1000 maravilhas sobre o novo clube. Estou super feliz por vestir a camisa do Corinthians. Quando me disseram do Corinthians, não pensei 2 vezes e tomei a decisão de vir. Queria jogar no Brasil, ainda mais em uma grande equipe como o Timão. Fecha aspas, foi o que disse o José Martínez em sua chegada a São Paulo. Ele inclusive anunciou que estará na Neoquímica Arena para assistir ao confronto contra o Red Bull Bragantino. Se coloca à disposição na próxima fase da Sul-Americana, se o Corinthians garantir a classificação. Também fica à disposição para os confrontos de Copa do Brasil. O Corinthians enfrenta o Juventude fazendo a partida de volta dentro de casa. Para completar sobre o Timão, Héctor Hernández, atacante espanhol de 28 anos de idade, também foi contratado. O Corinthians ainda busca um lateral esquerdo, mas não existem negociações avançadas. O prazo de inscrições se encerra no dia 2 de setembro e há pressa, pelo menos do Ramon Dias. Tenho percebido que a diretoria não tem tanta vontade assim de trazer mais reforços. O atual elenco é suficiente para que o Corinthians escape do rebaixamento e brigue por título em Copas? Eu já uso espaço para comentário e deixa a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra. Tchau!